Bom, e aí a gente está passando por esse momento, pandemia, Covid-19, né? Mudou a nossa forma, o nosso dia a dia, a forma como a gente se relacionava, nós estamos utilizando muito mais. Essa geração mais nova, que já estava acostumado a estar numa mesa e está todo mundo conversando através de um celular, em vez de estar conversando, olhando olho no olho, né? Agora nós todos temos que estar fazendo isso e só tem essa opção. Enfim, e nós estamos fazendo parte desse momento, como um todo. E aí eu fico pensando, momentos de crise, historicamente falando, momentos de crise, de guerras, de revoluções, sempre deixaram como legado, né, reflexões, aprendizado, mudanças. E aí eu fico me perguntando, o que esse momento está deixando? O que nós estamos, como nós estamos nos comportando? Como eu estou fazendo parte, como eu estou construindo a história nesse momento? Esses momentos de guerra, de reflexão, de revoluções, normalmente esses eventos, eles aceleram processos que já estavam em andamento. Um grande exemplo é esse da tecnologia, né? Ainda com muitas resistências, porque nós temos duas gerações convivendo no mesmo período. E, por exemplo, até antes desse momento conversar, era muito discutido, aula virtual, não, isso serve, isso não serve, pode ser usado na escola, não pode ser usado, isso é um auxílio. Hoje nós só temos ela para poder chegar até vocês. Então, processos de revoluções, de guerras, de mudanças, eles aceleram comportamentos, transformam alguns comportamentos, eles servem de reflexão, né? Eles servem de aprendizado e de mudanças. Então, o que esse momento vai trazer para nós? Como eu estou escrevendo a minha parte na história? Como na minha casa, na minha família, os meus vizinhos, como que nós estamos nos comportando? Na nossa cidade, né? O nosso país, com relação aos outros países do mundo, como que foi os gráficos aí disso, qual foi a porcentagem de adesão na minha cidade, na minha casa, né? O que eu estou pensando nesse momento e no mundo, eu estou vendo isso, eu estou analisando, eu estou observando, eu estou comparando, né? As experiências que nós temos tido nesse momento só são experiências negativas, né? Ou tem experiências positivas? Antes eu vivia reclamando, estou cansada da minha rotina, eu quero ficar um pouco mais em casa, eu quero ter mais tempo com meus filhos, eu quero ter mais tempo para cuidar da minha casa, eu quero ter mais tempo para mim. Nós estamos tendo esse tempo, nós estamos usando esse tempo. Ou em vez de estar vivendo no presente, nós estamos tentando viver lá no futuro, ou nós estamos vivendo lá no passado, porque a história é isso, né? A história eu estou aqui no presente. Para eu compreender melhor esse presente, eu observo o passado, eu vejo as referências e compreendo melhor. E aí eu fico pensando, diante de todos esses questionamentos que eu me fazia há 1 mês e meio atrás, né? Eu quero mais tempo com a minha família. Tá bom, hoje eu tenho mais tempo com a minha família. Eu estou aproveitando esse tempo com a minha família? Eu estou aproveitando esse tempo para eu estudar, Lucimar, estudar mais, para eu poder pensar mais, orar mais, enfim, como eu estou aproveitando esse tempo? Eu estou vivendo esse tempo hoje, no presente, e estou tirando lições positivas dele, né? Porque as negativas a gente já chega na nossa casa, através dos noticiários, através do nosso telefone, do WhatsApp. As negativas chegam e como eu me comporto diante disso, como eu avalio isso. Essas emoções, né? Esse isolamento. Não é um isolamento, a gente fala isolamento social. É muito mais um distanciamento social do que um isolamento. Porque as nossas relações, elas têm se mantido. Agora, será que eu vou valorizar mais o fato de eu estar almoçando com várias pessoas da minha família e estar lá junto com ele, com todo mundo? De eu estar em sala de aula, eu vou valorizar mais a minha rotina de levantar, ir para o meu trabalho, né? Então, isso faz parte da construção da história do indivíduo, da Lucimar como indivíduo, a minha rotina, quem eu sou, aonde eu vou, as pessoas com quem eu me relaciono, isso aí fazem parte da minha história?
agora está servindo para mim pensar melhor nisso, né? Eu acho que sim. Eu acho que é o momento da gente viver o presente. A gente tem que ter cuidado para a gente não estar lá no passado, então, tomara que isso acabe logo, que eu não vejo a hora de voltar a fazer isso, de voltar a fazer... Não, calma, vai ter esse momento. A palavra de Deus fala, há um tempo para tudo na vida. Então agora é o tempo da gente viver agora, esse momento. Com serenidade, com tranquilidade, com senso crítico, observando, avaliando, analisando, registrando, né, os acontecimentos. Eu observo, analiso, eu registro. É importante registrar. Sabe que daqui a alguns anos, esse momento vai estar constando nos livros de todas as disciplinas. Nos livros de estatística, nos livros de medicina, nos livros de história. Essa história vai estar sendo contada pelas pessoas que apoiavam determinado grupo político, vai estar sendo contada por outro, enfim. E aí os registros, as trocas de mensagem, nós já temos visto isso nos jornais, né? A forma como a gente fotografou esse momento, os noticiários, os depoimentos, tudo isso, né, vão ser as nossas fontes históricas. E aí é importante a gente observar, a gente analisar, a gente registrar, porque a gente começa a compreender diferentes visões. É aquilo que eu falo em sala de aula. Eu entendi o que você falou, eu não concordo, mas eu respeito. A gente tem que aprender a fazer isso. A gente, como ser humano, tem que aprender a fazer isso. Porque a minha visão pode ser diferente da sua, pode ser diferente da do meu vizinho, pode ser diferente do comerciante, pode ser diferente do autônomo, pode ser diferente do funcionário público. São situações diferentes, são pessoas diferentes, com vidas diferentes, que têm visões diferentes. Agora eu tenho que respeitar cada uma delas e saber conviver com elas, me comportar diante disso. Então, assim, eu trouxe esse tema para vocês, o indivíduo como produtor da história, né? Porque muitas vezes a gente fala e não se percebe. A gente pensa que a história, ela tá à parte. E a história nós estamos todo dia fazendo ela, né? Construindo ela. E aí, nesse momento de história mundial, de um problema mundial, nós também estamos fazendo parte. Então eu trouxe esse tema para que a gente possa analisar, pensar, registrar, entender quais serão as fontes históricas que serão utilizadas no próximo, né, As fontes históricas vão ser utilizadas pelos historiadores para contarem este momento, né, e pensar um pouco mais como eu posso tornar esse momento um momento de insegurança, de incerteza, de medo, um momento menos traumático. Menos traumático para mim, menos traumático para as pessoas que estão ao meu redor, aí de novo, para os meus vizinhos, para a minha comunidade, né? Nós temos que pensar nisso, avaliar, entender que nós somos um ser histórico, produtor de história, e tá deixando, avaliando e sabendo nos comportar diante dessa situação. Nós estamos construindo os vestígios, as pistas que serão utilizadas pelos historiadores do amanhã, né? Isso nós chamamos de fontes históricas e será um assunto para o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até a próxima.